Bom, gente, então vamos começar. A gente vai falar um pouquinho sobre hoje a independência da América Espanhola, né? Um pouquinho sobre como foi o processo de independência e o que ele tem a ver com todo o conteúdo que a gente tem estudado quando a gente está falando aí do século XIX, né? A gente estudou bastante coisa sobre o século XIX, a gente tem estudado muito sobre esse período. Vimos revoltas, ideias novas que surgiram aí nesse momento. Então hoje nós vamos ver, a gente falou um pouco sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, e agora vamos falar um pouquinho sobre como é que estava a América nesse contexto aí do século XIX. Como a gente já sabe, a gente já falou várias vezes, o que estava acontecendo na América nesse momento, no final do século XVIII, lá 1700 e qualquer coisa, início do século XIX, que é lá até 1930, mais ou menos. O que acontecia aqui na América? A América, o continente americano, ele era formado por colônias. Então, cada região da América era colonizada por países europeus diferentes. Então, como a gente falou já dos Estados Unidos, a gente viu que a região onde hoje é os Estados Unidos eram 13 colônias de lá da Inglaterra. Nós vimos que a região do Canadá e outras partes da América do Norte também eram francesas. A gente sabe que o Brasil, na época, era uma colônia portuguesa. E nós tínhamos muitas outras colônias, muitas regiões que eram de colonização da Espanha. E essas colônias todas, todas elas passavam por um processo que a gente chama, elas tinham um acordo com a sua metrópole que a gente chama de pacto colonial. E aí, vamos tentar retomar o que é o Pacto Colonial. Vocês lembram? O Pacto Colonial era a obrigação que a colônia tinha de só comercializar produtos com a sua metrópole, tinha que seguir as regras da sua metrópole, era governada pela sua metrópole. Claro que em cada uma das regiões nós vamos ter organizações diferentes, regras diferentes, mas o Pacto Colonial basicamente era a possibilidade que a metrópole tinha de explorar a sua colônia, de tirar riquezas, de conseguir lucrar em cima da colônia. Então, eles exploravam os recursos que existiam dentro das colônias para ficar enriquecidos. E as colônias não tinham direito de nada. Então, as pessoas que viviam dentro das colônias, elas tinham que seguir essas regras sem questionar. Elas eram obrigadas a seguir o Pacto Colonial da maneira como ele era imposto. Até aqui tudo bem, gente? Deu para lembrar o que era essa organização das colônias e o Pacto Colonial? Eu acho que Sim. Sim? Eu acho que na última aula, quando a gente falou dos Estados Unidos, a gente conseguiu entender um pouco, relembrar um pouco sobre esse pacto colonial, né? E aí, o que a gente tem que pensar? Tudo que aconteceu no mundo, que a gente estava estudando até agora, ele vai ter reflexos nessas colônias. Todas aquelas novas ideias que surgiram lá na Europa, lá nos Estados Unidos, em diferentes regiões do mundo, elas vão ter um reflexo muito grande dentro das colônias. Quais eram as ideias que estavam rolando nessa época? A gente vai ter que entender o que estava, relembrar, na verdade, o que estava acontecendo no mundo, para que a gente consiga entender como que essas coisas refletiram aqui nessas colônias. Então, na verdade, na época, estava rolando no mundo todo algumas ideias que a gente falou bastante delas já, que eram as ideias iluministas. Então a gente viu que essas ideias iluministas, elas se baseavam na liberdade e na igualdade para promover uma mudança. Basicamente, os iluministas, eles eram contra o absolutismo dos reis. Lembram aqueles reis que governavam sozinhos? Então, os iluministas, eles eram contrários a isso e queriam uma divisão dos poderes que a gente já viu lá atrás, né? Então, por conta dessas ideias, a gente viu que aconteceu um monte de coisa. Por exemplo, aconteceu a independência dos Estados Unidos, que nós estudamos na semana passada, que, baseados nessas ideias iluministas, vão promover a libertação das 13 colônias, né, que foram as primeiras colônias na América a se libertarem. Então, a independência dos Estados Unidos vai ser um marco importante, vai fazer com que muitos outros colonos comecem a pensar também na possibilidade de se tornarem livres da sua metrópole. Então, essas ideias de igualdade e liberdade, elas vão influenciar diretamente nos Estados Unidos. Lembra que o George Washington, a gente viu na semana passada, ele escreveu até uma Constituição baseada nessas ideias de liberdade e de igualdade. Então, nos Estados Unidos aconteceu a independência baseada naquelas ideias iluministas, porque as pessoas começaram a se questionar, os colonos começaram a questionar.
As ideias iluministas eram o quê? Liberdade, igualdade. Então, o que eles pensavam? A colônia, ela tinha que ter liberdade, ela não podia ser dependente da sua metrópole para sempre. Os colonos queriam ter liberdade para poder se organizar, se governar, para poder comercializar com outros países, para poder ter o tipo de comércio que eles quisessem, poder colocar indústrias ali que antes eles não podiam. Então, os colonos, baseados nessas ideias de liberdade, de igualdade, eles vão começar a questionar o sistema, o pacto colonial. Eles vão começar a pensar, pô, se eles lá na França, na Inglaterra, eles querem tanto a liberdade e a igualdade, a gente também quer. Igualdade no sentido de que eles queriam ter os mesmos direitos, os mesmos privilégios que existia lá na metrópole, e os colonos não tinham. Então, eles vão começar a pensar nesses ideais e vão começar a lutar pela sua liberdade também. Então, o primeiro país que se formou aqui na América, que deixou de ser colônia, vai ser os Estados Unidos. Logo após a independência dos Estados Unidos, aconteceu também o que a gente já estudou, que foi a Revolução Francesa, que também era baseada nesses mesmos princípios iluministas, da liberdade, da igualdade e também da fraternidade, que era a união entre as pessoas que viviam dentro da mesma nação. Então, o que os colonos começaram a perceber? Que essas ideias, elas poderiam ser aplicadas na colônia também. Que essas ideias iluministas, elas cabiam também na colônia. A Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, as ideias iluministas, todas elas serviram de inspiração para que outras colônias na América também começassem a lutar pela sua independência. Inclusive, o Brasil, a gente vai estudar isso no próximo capítulo. Então, a gente vai começar estudando agora a independência da América Espanhola. Se vocês olharem aí no mapa, tá dando para ver direitinho o mapa, gente? Sim? Então, Sim. Beleza, obrigada. Então, se a gente olhar bem o mapa, a gente vai ver que, basicamente, a maior parte da América, do continente americano, eram colônias da Espanha. Tudo isso que está em vermelho eram colônias da Espanha. Se vocês olharem na América do Sul, o que estava em cinza eram colônias da América, a maior parte colônias da América Portuguesa, que no caso o Brasil. Então, vocês veem que é uma grande quantidade de regiões, né, que a gente vai começar a ver que vão começar a lutar pela sua independência a partir dessas ideias e movimentos que estavam acontecendo em outras regiões e que vão servir de inspiração para que os colonos também comecem a lutar pela sua independência. Então, vocês estão vendo aqui, basicamente, a América Espanhola era dividida em 4 grandes regiões, né, que eram vice-reinos. Então, tinha um vice-rei que controlava ali, mas quem mandava era o rei da Espanha. E o rei da Espanha, ele colocava o pacto colonial de forma bastante forte dentro dessas colônias. Ele cobrava impostos, existia o exclusivo metropolitano, que a colônia só podia comercializar com a Espanha, havia exploração de recursos. Então, os espanhóis vieram aqui para essa região da América Espanhola e exploraram muito a prata, que existia em grande quantidade nas regiões, no Peru principalmente, em outras regiões da América Central, da América do Sul, e vão esgotar esses recursos praticamente. Vai ter plantação de açúcar, de algodão, de uma série de produtos também que vão ser explorados. Então, o rei da Espanha vai usar essas colônias para poder lucrar, para poder, então, enriquecer a metrópole, enriquecer a Espanha. E esse pacto colonial fazia com que os colonos ficassem extremamente descontentes, porque eles eram obrigados a seguir o pacto colonial, e isso impedia que a colônia pudesse crescer, isso impedia que eles pudessem lucrar mais, eles não podiam comercializar com mais ninguém, eles tinham que pagar um monte de imposto para a colônia, e eles estavam ficando descontentes com isso, que é mais ou menos a mesma coisa que a gente viu lá nos Estados Unidos na semana retrasada, vocês lembram? Que os colonos estavam descontentes com os impostos, lembra? A lei do selo, a lei do chá, a lei do açúcar, e começaram a se manifestar contra tudo isso. Aqui vai acontecer a mesma coisa, na América Espanhola vai acontecer a mesma coisa. Então, pense em todo esse contexto, um monte de coisa acontecendo em outros países, as colônias sendo exploradas pela sua metrópole, e para ajudar vai acontecer um movimento, uma colônia francesa, onde hoje a gente conhece como Haiti. Vocês já ouviram falar do Haiti, gente? O que vocês já ouviram? Muitas vezes a minha mãe trabalha com haitiano. Ah, legal, Camila. E o que vocês sabem dizer sobre o Haiti? Como é que é lá? Carlos, você falou que sim. Olha, eu sei que eles têm uma cultura
Um pouquinho diferente da nossa. Na Eu verdade, sei bem pouca coisa de lá. É mais o que elas contam. sim. E Eles contam um monte de coisa pra minha mãe. E Camila, você lembra por quê que esse pessoal do Haiti veio para cá? O pessoal todo aí, a Maria Eduarda falou que tem um amigo que veio de lá. Por que esse pessoal veio de lá do Haiti? Então, a moça que trabalha, uma das moças que trabalha com a minha mãe, é professora lá. E ela veio cá para conseguir ajudar a família dela lá e trazer a filhinha dela. Ela veio para cá no começo do ano passado, ela só conseguiu trazer a filha e o marido agora no começo desse ano. Nossa, coitada, que vida, não? Então você falou assim, ó, uma Sim. coisa que você falou é importante. A Camila falou assim, ela veio para mandar dinheiro para a família lá e tal, né? O Haiti é um país muito pobre. E essa pobreza do Haiti, ela tem muito. Porque a Maria Eduarda colocou aqui, ó, que lá eles sofrem, né? Teve um terremoto lá, né? Que acabou devastando o país, mas o país já é muito pobre. Ele já era pobre, o terremoto piorou, então teve muitos conflitos. Tinha uma ditadura muito forte no Haiti que acabou também matando muitas pessoas. É um país assim que precisa de muito cuidado. É um país onde a população sofre muito porque é extremamente explorada. Mas muito dessa pobreza do Haiti tem a ver com o processo de independência, que é o que a gente vai falar agora. Então, como a gente estava falando da América Latina, né, dos países da América Espanhola, o Haiti era uma colônia francesa, não era uma colônia espanhola, mas está aqui dentro da América Central. Então, o Haiti é uma ilha, um dos países, se eu não me engano, é o país mais pobre da América Latina, o país mais pobre da América toda, o Haiti e o Paraguai. E essa pobreza toda tem a ver lá no Haiti com esse processo de independência. A gente vai tentar entender um pouquinho bem rapidamente agora. No Haiti, o que aconteceu? Lembra dos ideais que a gente estava falando de igualdade, liberdade, a Revolução Francesa, que na França estava... Os haitianos, eles foram colonizados pelos franceses. Então, essas ideias da Revolução Francesa de igualdade, liberdade, fraternidade, chegaram muito fortemente dentro do Haiti. O Haiti era uma colônia onde se produzia... Eu não vou... Olha, agora me bateu um branco. Eu não tenho certeza se era açúcar que se produzia lá, mas enfim... havia uma produção lá dentro do Haiti, eles eram colonizados pela França, tinha o pacto colonial, ela era muito parecido com o Brasil. Quem trabalhava lá eram os escravos. A maior parte da população do Haiti, lá no início do século XIX, era de escravos negros vindos da África que eram usados para trabalhar nas fazendas lá. E quando essas ideias iluministas, as ideias da Revolução Francesa chegaram no Haiti, essas ideias de liberdade e de igualdade, elas tiveram uma repercussão muito grande. E lá, a questão é que essas ideias não ficaram restritas à elite, porque essas ideias iluministas eram ideias de gente branca, gente rica. Só que essas ideias chegaram aos escravos dentro do Haiti. Existia um cara, um líder, chamado Toussaint de Louverture. Ele era um escravo, só que ele era um cara estudado, ele sabia ler, ele sabia escrever, ele era um cara muito articulado. Ele leu livros dessas ideias iluministas, ele leu muito sobre a Revolução Francesa e ele começou a divulgar essas ideias entre os escravos. E esse Toussaint de Louverture, em 1804, ele organizou um movimento com os negros e eles vão promover a independência dessa colônia. Então, a primeira colônia a se tornar independente foram as colônias que formaram os Estados Unidos e a segunda foi o Haiti. A gente viu que lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Nos Estados Unidos, foram os brancos que promoveram a independência. Os negros não participaram. A ideia da liberdade e da igualdade lá nos Estados Unidos eram para os homens brancos que vieram lá da Inglaterra. Quem participou de tudo foram os homens brancos. No Haiti, não. O Haiti é um caso separado, é um caso à parte dentro da América, porque quem promoveu a independência lá foram os escravos. Olha só que ideia revolucionária no Haiti. Escravos, pessoas pobres, promoverem uma revolução e iniciarem a independência de um país. Olha que revolucionário isso para a época. Que coisa mais assim, fora do comum e perigoso. Pensa só para as pessoas que viviam dentro das colônias, os donos de terra, que eram donos de escravos. Vocês acham que os donos de escravos dentro das colônias queriam que essa notícia do Haiti se espalhasse? Queria que outros tomassem o Haiti como exemplo e começassem a buscar a sua independência também?
Era uma ideia perigosa. Negros lutarem pela libertação. E aí, para evitar que o Haiti se tornasse um exemplo para as outras colônias, os países da América todos fizeram um boicote contra o Haiti, falaram: ninguém compra nada e ninguém vende nada para o Haiti. Agora pensa só, gente, se não compra nada do Haiti, não vende nada para o Haiti, como é que eles vão sobreviver lá? Vocês imaginam como que ficou a vida dessas pessoas por lá? Ficou muito complicado. Eles fizeram, isso se chama embargo econômico, quando os países resolvem não comprar e não vender nada para um outro país. Então, promoveu-se um embargo econômico ao Haiti e a pobreza no Haiti ficou, assim, ainda maior. Os donos das terras foram embora, deixaram os escravos lá, porque a revolução foi muito violenta lá. E aí, os escravos tiveram que ficar lá, sozinhos, sem dinheiro, sem nada, sem recursos e sem nenhum país que os ajudasse. Então, essa independência foi muito revolucionária, mas para cortar essa ideia de vez, os outros países resolveram boicotar o Haiti. Só que a sementinha tinha sido plantada. A ideia de tornar-se livre estava correndo as outras colônias. E as coisas vão começar a tomar uma proporção cada vez maior. No início do século XIX, essas ideias, então, estavam se tornando cada vez mais frequentes dentro dessas colônias. E para ajudar, no início do século XIX, que a gente também já estudou, vai acontecer uma coisa lá na França, que vai ter uma interferência direta na América Espanhola. Gente, até aqui tá dando para entender? Vocês estão confusos com alguma coisa? Sim. Sim? Quem não quiser falar, põe lá no chat. Vocês estão confusos? Querem que eu retome? Tá tudo bem? Como é que tá aí? Tudo bem, Carlos? Legal. Maria, Giovana, João. Quem mais tá aqui? Isso aí. Tudo certo? Legal. Então, eu vou continuar aqui, tá? Beleza, então. Então, no início do século XIX, o que vai acontecer? Vocês lembram lá atrás que a gente estudou que o Napoleão ele começou uma série de guerras dentro da Europa e ele começou a conquistar vários países, que ele decretou aquela tal daquele bloqueio continental que impedia todo mundo de comercializar com a Inglaterra, e ele começou a invadir países. Então, se a gente retomar lá, que a gente já estudou, a gente está retomando tudo que a gente já viu. Se a gente retomar o que a gente estudou lá atrás, a gente vai relembrar que o Napoleão, então, ele tomou a Espanha. Ele tinha impedido a Espanha de comercializar com a Inglaterra, os espanhóis não aceitaram, o Napoleão vai lá, toma a Espanha, tira o rei da Espanha do governo e coloca o irmão dele para governar. Só que aí qual que é o problema? A Espanha era dona daquele monte de colônias que a gente viu naquele mapa anterior, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Todas essas regiões aqui eram colônias da Espanha. Quando Napoleão Bonaparte toma a Espanha, o que vai acontecer? O rei, que antes governava todas essas regiões, já não era mais rei. Agora o rei, de forma, vamos dizer assim, indireta, o rei de todas essas colônias era o rei da França, que no caso era o Napoleão, o imperador no caso, né? O Napoleão, ele estava muito mais preocupado com a questão de ele tomar os territórios dentro da Europa do que controlar as colônias. Então, o que vai acontecer? Nesse período napoleônico, Napoleão não se importava muito com as colônias, ele não tinha tempo para cuidar delas. Ele tinha que pensar mais nas guerras que estavam sendo travadas dentro da Europa. E aí vai acontecer que aquele pacto colonial, que até então era tão rígido, vai começar a se afrouxar. Aquele pacto colonial que antes colocava um monte de impostos sobre os colonos, colocava um monte de taxas, tarifas, ele vai começar a ser relaxado, como era lá nos Estados Unidos que a gente estudou. Então, o pacto colonial vai sofrer uma quebra. E aí os colonos vão perceber que se eles puderem comercializar livremente, eles têm muito mais lucro, eles vão ter muito mais benefícios do que se eles tiverem que obedecer ao pacto colonial. E eles vão começar a perceber, então, que se eles não forem colônias, se eles forem países livres, eles vão ter muito mais a ganhar. A partir daí começa, então, quando Napoleão toma o poder, começa, então, movimentos de libertação dentro das colônias. Nas colônias, então, a gente vai ter grupos aqui dentro que vão ser importantes para a gente lembrar. Eu vou aumentar a imagem para vocês verem melhor, tá? Então, dentro das colônias, basicamente, eu quero que vocês percebam esses primeiros dois grupos aqui. Nós tínhamos um grupo que chamavam chapetones, que eram espanhóis que vinham para as colônias para ter
para governar essas colônias. Eles eram as pessoas mais poderosas dentro das colônias. Em segundo lugar, vinham os crioulos. Os crioulos, eles eram descendentes de espanhóis nascidos aqui na América, donos de terras, e eles não tinham acesso ao governo. Então, eles tinham riquezas, né? Eles eram ricos, mas eles não podiam participar do governo, porque toda a estrutura, essa questão de ser colônias, fazia com que só os chapetones pudessem governar. Então, essas duas classes vão começar a entrar em conflito. Por quê? Os chapetones queriam manter as colônias como colônias. E os crioulos, que eram essas pessoas ricas, mas que não tinham acesso ao governo, a mandar em nada, eles vão começar a querer a independência. Então, esses dois grupos, os chapetones e os crioulos, vão começar a entrar em conflito, porque eles tinham aí ideias diferentes, eles tinham... Bom, voltou. Estão vendo a imagem que está aí na tela? Beleza. Agora voltou sim. Voltou, né? Eu apertei um botão aqui e acabou descontrolando. Mas enfim, vamos lá, vamos tocar. Então aqui, ó, esses chapetones e os crioulos, eles vão entrar em conflito, porque eles vão acabar tendo interesses diferentes. E vão começar a acontecer conflitos entre esses dois grupos, para que houvesse a independência da América. Então, vocês estão vendo, ó, teve um monte de influência, os grupos sociais aqui dentro das colônias vão começar a entrar em conflito, eles vão começar a ter exemplos de outras colônias que começaram a se libertar e as lutas vão começar a acontecer. Só que esses crioulos, sozinhos, eles não tinham recursos o suficiente para poder lutar contra a sua metrópole. Então, eles vão receber uma ajuda externa, assim como as colônias lá nos Estados Unidos receberam ajuda da França e da Espanha, vocês lembram? Aqui nós também vamos ter isso. A Inglaterra vai começar a ajudar as colônias a se tornarem independentes. Mas espera aí, a Inglaterra lá nos Estados Unidos não era contra a independência? Era. Por que na América ela é a favor da independência? Pelos interesses que ela tinha. Então, se a gente parar para pensar, o que a gente vai perceber? Lá na América, a Inglaterra ela não queria perder as colônias dela, porque ela tinha um comércio lá exclusivo com aquelas colônias. Só que aqui na América, o que acontecia? Por causa do pacto colonial, a Inglaterra não podia comercializar produtos diretamente com as colônias, e ela queria isso. Então, os ingleses vão começar a emprestar dinheiro para as colônias, vão começar a mandar armamento, vão começar a mandar soldados para ajudar os colonos a tornar essas colônias independentes da Espanha. A Inglaterra estava passando por aquele processo da Revolução Industrial. Então, o que ela queria? Ela queria mercado consumidor, ela queria matéria-prima para continuar produzindo, continuar vendendo e as indústrias continuarem crescendo. Então, a Inglaterra tinha muitos interesses aqui. Então, ela vai começar a ajudar os colonos a se tornarem independentes. E aí vão começar a pipocar revoltas por todo o continente americano, América do Norte, lá com o México, América Central, nas ilhas e tal, na América do Sul. Então, várias revoltas, vários movimentos pela independência desses países vão começar a acontecer, inspirados naquelas ideias iluministas, na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, na independência do Haiti, nas questões entre as pessoas que viviam aqui, entre os grupos sociais daqui da América, e com a ajuda da Inglaterra. Então, nós vamos ter, em todas as regiões, lideranças importantes que vão lutar pela independência dessas regiões. Então, nós vamos ter alguns líderes que vão ser importantes, e agora eu acho que é a parte principal da nossa aula, que eu quero que vocês compreendam agora, para que a gente possa fazer a atividade que eu vou propor para vocês e para que vocês compreendam um pouquinho do que acontece hoje na América Latina. Por que as coisas são como são? Quando a gente pensa em América Latina, a gente pensa logo em países pobres. E a gente vai tentar entender um pouquinho por que esses países são pobres, como a gente já conseguiu entender o caso do Haiti, que tem a ver lá com a independência, com o processo de independência liderado pelos negros, e vamos tentar entender um pouquinho sobre a América Latina aqui. Então, nós tivemos algumas lideranças importantes e que vão ter histórias muito interessantes. Eu coloquei só 3 das principais lideranças desse movimento de independência aqui na América Latina, mas se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muitos outros nomes. Coloquei esses pelas histórias e pela importância, tá? Então, a primeira liderança que a gente vai falar é esse cara aí, que ele era indígena, ele era o imperador do Império Inca,
o último imperador do Império Inca. Esse cara chamava Tupac Amaru. E houve uma revolta, onde hoje é o Peru, que era a revolta de Tupac Amaru, que eles tentaram impedir os espanhóis de continuarem explorando a região. Ele foi uma liderança importante que lutava pela liberdade da região, para que os espanhóis não tivessem influência mais e que o povo indígena pudesse se organizar ali. Esse Tupac Amaru, ele liderou uma revolta muito grande. Eles passaram por... Claro, antes dele teve outros que lideraram a revolta. Foram 80 anos de revolta. O Tupac Amaru, ele foi o último líder. E para acabar de vez com a revolta, para acabar de vez com esses movimentos contra a Espanha, olha só o que fizeram com o Tupac Amaru. Eles prenderam o Tupac Amaru, torturaram muito ele, pegaram ele, amarraram ele em 4 cavalos, tipo, o braço em um cavalo, outro braço em outro, a perna em outro, a perna em outro. E os cavalos correram e desmembraram o Tupac Amaru como uma forma de mostrar para o povo o que acontecia com quem contestava o poder da Espanha. Então ele foi um imperador inca que tentou lutar contra a dominação dos espanhóis e acabou sendo passando por uma situação aí de tortura, uma morte horrível, mas ele é uma das grandes lideranças nesse processo de independência. Agora nós vamos falar de um outro cara, que também foi uma liderança na América do Sul, que é o José de San Martín. Esse cara, ele lutava pela independência dos reinos aqui na América do Sul. Ele vai tentar unir esses reinos da América do Sul e ele tinha uma ideia interessante sobre o que ele achava que deveria ser feito. Ele achava que essas regiões deveriam se libertar da Espanha e não ser mais colônias. Mas olha a ideia dele. Ele queria que essas regiões fossem governadas por um príncipe, por um rei, que deveria vir de lá da Europa. Então eles deviam convidar um príncipe europeu para se tornar rei aqui, para que esse cara pudesse governar. Então ele queria libertação, mas ele tinha ideias ainda absolutistas. Mas ele vai ser uma grande liderança dentro da América Latina para tentar libertar essas regiões. E ele vai ter um momento que ele vai se encontrar numa conferência, chamada Conferência do Panamá. Ele vai se encontrar com esse cara aí, que é o Simão Bolívar. O Simão Bolívar começou o processo de luta pela independência nos países da América Central. Quando ele se encontra com o José de San Martín, o José de San Martín fala assim: não, você é o grande líder, você vai liderar todo mundo nesse processo de independência. Vocês viram o videozinho que eu mandei convidando vocês para a aula do Meet, que tinha, até a Vivian falou, nossa, chamativo, né? Que tinha uma musiquinha e um homenzinho a cavalo. É esse cara aí naquele vídeo. Ele foi o principal líder desse processo de independência da América Espanhola. Esse José de San Martín, ele já era um cara mais ligado. Ele já era um cara com ideias mais, vamos dizer, mais modernas, um cara com ideias mais iluministas mesmo. Ele era contrário aos reis absolutistas e ele propunha o seguinte: olha que ideia genial que o cara teve. Ele, junto com o José de San Martín, eles se juntaram na região onde hoje é o Panamá, na Conferência do Panamá, em 1826, e ele fez uma proposta. Ele dizia que cada região sozinha era fraca. Mas se houvesse a união de todas essas regiões da América Latina, da América Espanhola, e eles se juntassem todos num único país, eles seriam fortes, eles poderiam se tornar uma grande potência na América. Então o que ele propunha era o pan-americanismo. A palavra pan significa união. Então o que ele propunha? A união dos povos da América. Então ele propunha que houvesse a luta pela independência, mas que todas essas regiões, essas colônias se tornassem um único país, para que esse país fosse forte e pudesse se industrializar, pudesse enriquecer e ter força, pudesse se tornar uma grande potência econômica. Como esse cara chamava Simão Bolívar, a gente fala que essa ideia de unir todos é o bolivarianismo, que é unir a América Latina em torno de um único ideal, para que todos juntos possam se tornar mais fortes, tanto politicamente como economicamente. A ideia era genial, né? Que se ela pudesse de fato acontecer, ela acabaria sendo aí um modo de que essa América fosse muito rica. Isso aí, para o povo aqui, seria muito legal. Mas quem que poderia estar contra isso? Vocês
Conseguem imaginar quem que não gostou dessa ideia dele? Que países podem não ter gostado dessa ideia do Simão Bolívar? Quem que era o país mais rico que existia no mundo nesse momento? Começa com I. Vocês estão aí ainda? Ah, obrigada, João. Inglaterra. Isso, Carlos. Caiu a ficha, iluminou. Então, a Inglaterra, que era o país mais rico e mais industrializado, ela não queria muito essa ideia de que esses países da América Latina se tornassem um único país rico, industrializado. Por quê? Ela não queria um concorrente. Ela vai querer alguém para fazer concorrência com ela? Não. O que os ingleses queriam? Por que eles ajudaram nesse processo de independência? Porque eles queriam vantagens. Eles ajudaram porque eles queriam poder explorar. Se esses países se tornassem ricos, se tornassem fortes, se tornassem países politicamente fortes e economicamente fortes, a Inglaterra não poderia fazer nada. A Inglaterra não poderia, como que eu posso dizer, explorar essa região. Então, os ingleses vão começar a exercer uma influência muito forte aqui. E lembra daqueles donos de terra que viviam aqui, que eram, a gente chamou eles de crioulos? Eles passam a se chamar aí num determinado momento de caudilhos, que eram os donos de terra. E esses caudilhos, o que eles queriam? Eles queriam o controle sobre as regiões. Esses donos de terra queriam controlar, fazer regras nas regiões que eles viviam para que eles ficassem cada vez mais ricos. Então, para eles, não era interessante que houvesse um governante só e eles tivessem que obedecer esses governantes. Para esses caudilhos, que eram esses homens ricos que viviam na América, era interessante que houvessem várias regiões e que eles pudessem controlar essas regiões. Então, com o apoio da Inglaterra, esses caudilhos então vão começar lutas locais para manter essas regiões todas separadas, pequenas regiões separadas, para que eles pudessem dominar. Então, por conta dos interesses da Inglaterra, dos interesses dos caudilhos, e também a gente vai ver dos interesses de um país que tinha se formado agora e que estava controlando a América toda, que eram os Estados Unidos, aquela ideia do pan-americanismo, do Simão Bolívar de formar um único país forte, essa ideia não teve sucesso. Os norte-americanos estavam se tornando ricos e eles queriam controlar toda a América. A gente até já viu essa imagem numa outra aula, que a gente falou da América para os americanos. O que os Estados Unidos diziam? Que os ingleses não tinham nada que interferir aqui, que a América devia ser para que os americanos pudessem se controlar e se organizar. Mas qual que era a ideia central dos Estados Unidos? Que eles pudessem controlar a América inteira. Então, por conta dos interesses ingleses, dos interesses americanos e dos interesses desses caudilhos, nós vamos ver que aquela ideia de fazer com que a América fosse um único país rico e forte, isso não foi para frente. Alguma dúvida, gente? Professora, a Mariana. Pode falar. Eu conto toda semana na cidade. Mesmo assim, ela não percebeu que eu coloco. Uai. Eu acho que a Vivian tá com o microfone aberto. Ai, bom, desculpa. Imagina, Vivian, achei que fosse dúvida. Bom, então vamos lá aqui, ó. Então, por conta de todos esses interesses, nós não tivemos aí a ideia do Simão Bolívar de formar um país único e forte dentro da América Latina. Quando a gente pensa na América Latina, o que a gente vê? Olha o mapa. Eu vou aumentar o mapa para vocês aqui. Então, ó, vai acontecer que por conta desses interesses todos, vai haver a fragmentação dos países da América Latina. Então, quando lá, antes da independência, nós tínhamos apenas 4 grandes vice-reinos, que foi o que a gente viu lá no começo, olha quantos países hoje nós temos na América Latina que se formaram depois das independências. Um monte de país pequenininho e países que não têm nenhum poder político e econômico no mundo. São países pobres, países que não são bem vistos no mundo, que não têm poder político nenhum e que acabaram aí se tornando países fracos.
se houvesse a união desses países como propôs Simão Bolívar, nós teríamos aí talvez um outro cenário diferente. Então, o que a gente vê hoje na América Latina? Um monte de país pobre, não é? Por quê? Por conta desse processo de fragmentação que aconteceu devido lá ao processo de independência. Então, essa fragmentação política vai acabar empobrecendo esses países. Hoje, quando a gente pensa na América Latina, a gente pensa num país chamado Venezuela, que o líder da Venezuela, que é um cara bastante polêmico, que ele é um ditador e tal, ele propõe que haja o bolivarianismo. O que significaria esse bolivarianismo? A união da América Latina, que nosso trabalho dessa semana vai ser com relação a isso, tá? Então não vou adiantar muito para vocês poderem falar depois. Mas a América Latina, por conta desse processo de independência, por conta de tantos interesses diferentes de grupos que tinham interesse em manter o controle sobre as terras, da Inglaterra que queria explorar, dos Estados Unidos que queria manter o controle sobre a América toda, nós vamos ter a fragmentação, nós vamos ter a divisão. Se a gente for olhar o mapa, qual que é o único país aí que a gente vê que não foi fragmentado? Que manteve o país da América, no caso, que manteve a sua estrutura de um país, de uma região... Sim. Oi? Oi, Camila? Desculpa por eu abrir sem querer o microfone. Ah, desculpa. Então, ó, vamos lá. Qual que foi o único país aí que vocês estão vendo na América que não foi todo dividido? O Brasil, isso aí, Carlos. E se a gente pensar hoje, qual que é o país mais rico da América Latina, de todos esses que a gente está vendo aí? Qual que é o único que tem ainda uma certa importância dentro da América? De novo, é o Brasil, porque conseguiu manter a sua unidade. Então, enquanto a América Latina foi toda fragmentada, depois a gente vai estudar esse processo de independência do Brasil, no Brasil conseguiu manter-se a união de todas as regiões, conseguiu manter a unidade do território. Por isso que hoje o Brasil consegue ter uma certa influência política e econômica no mundo todo. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. Se eu não me engano, é o 8º país mais rico do mundo. Então, por conta dessa manutenção dessa unidade, coisa que a gente não viu no resto da América. Até aqui, gente, tudo bem? Deu para entender? Sim. Eu vou encerrar a gravação para finalizar a aula com vocês, tá?